Muito bem, meu nome é Leandro e eu sou aluno do segundo semestre do curso de Direito aí da FADISMA, Faculdade de Direito de Santa Maria. E o objetivo do vídeo aqui é fazer um breve comentário sobre algumas principais ideias do grande jurista Hans Kelsen. Então nós vamos trazer aqui duas ideias principais dele, né, apenas duas, visto que ele tem uma gama de ideias muito grande, né, devido às suas obras serem tensas, grandes. Então eu vou falar apenas duas principais ideias que Hans Kelsen aborda em sua obra, em alguns de seus livros, principalmente no livro Teoria Pura do Direito. Kelsen ele nasce no ano de 1881 e ele vem a falecer em 19 de abril de 1973, aos 91 anos de idade. Então foi um grande jurista, né, um dos maiores juristas aí do século XX e XXI, visto que ele nasce no século XX e vem a encerrar sua carreira, sua jornada aí no século XXI. É interessante também abordar que Hans Kelsen ele era judeu e com isso ele sofre muito a perseguição no tempo do governo nazista, né? Ele tem uma perseguição muito grande nesse tempo por ter a sua descendência judaica. Mas as principais ideias que eu quero aqui abordar de Hans Kelsen no tempo, na época em que ele exerceu, né, a sua carreira, duas ideias que são a seguinte. A primeira, ele abordava muito a ideia do dever ser. E segundo, ele abordava a ideia da purificação do direito, ou a independência do direito. Então eram duas principais ideias dele na época, que ele defende muito em suas obras. A primeira, dever ser. O que ele queria dizer com o dever ser? Ele queria dizer que a norma jurídica ela tem o objetivo de dizer para o indivíduo o que ele deve ser, o que ele deve fazer. E simplesmente o indivíduo, de forma voluntária, né, de um ato volutivo, ele vai fazer essa norma, ele vai ser. Ou seja, a norma diz que eu devo ser prudente e não ultrapassar o sinal vermelho. Por exemplo, uma norma aí do Código de Trânsito Brasileiro. Eu devo ser prudente e não devo exceder a velocidade. Segundo Hans Kelsen, o indivíduo ele deve simplesmente praticar essa norma, viver essa norma, cumprir essa norma. Como que o indivíduo vai cumprir isso? E o direito ele não vai dizer como o indivíduo deve cumprir, ou enfim, ele simplesmente acreditava sobre o dever ser. A norma ela vai impor algo e o indivíduo deve ser, ele deve praticar essa norma, né? Uma ideia positivista aí de Hans Kelsen. Ele defendia a ideia do dever ser. A segunda ideia que ele defendia era a ideia da purificação do direito. O que isso queria dizer, ou a independência do direito? Para Hans Kelsen, ele trabalhou muito defendendo que o direito ele não deve sofrer influências externas. Aí ele deve ser puro. Então ele defendia essa ideia da purificação do direito. Ou seja, a norma ela deveria passar a existir sem a influência do que estava acontecendo no país, enfim, o pluralismo do país, seja cultural, seja qual for. Para ele, a ideia dele era que a norma viesse a existir sem receber essas influências. Simplesmente a norma vinha a existir sem receber muita influência do que estava acontecendo no país, a realidade daquele país, porque ele acreditava que essas influências externas iam gerar dentro do direito muitas discussões infrutíferas, inférteis. Então cada um vai ter uma ideia, cada um vai ter a sua opinião, cada um vai achar isso, vai achar aquilo, e isso ia gerar dentro do direito muitas discussões que não iam gerar fruto nenhum. Então ele defendia a ideia da purificação do direito, ou que o direito tinha que ser independente, né? Ele ter um foco normativo, focado apenas na norma, sem receber aquela influência interna de outras ciências, né, para ele vir a existir. A norma tinha que existir por si só, focada na norma, no seu real objetivo, sem ter muitas influências. Então essa era a sua segunda ideia, né, que eu abordo aqui de Hans Kelsen, que ele defendia a purificação do direito, defendia que o direito se tornasse independente. E segundo, né, o professor Adrian Sgarbi, ele diz o seguinte, que a obra de Kelsen tinha o objetivo de fazer do direito algo independente do pluralismo de cada país.
Então, o professor Adrian Sgarbi aborda isso, né, que ele tinha essa ideia de que o direito ele fosse independente do pluralismo de cada país. Então, cada país vai ter o seu pluralismo cultural, vai ter suas ideias, mas o direito ele tinha que ser independente dessas influências. Então, essas são as principais ideias que eu abordo aqui nesse vídeo, né, sobre Hans Kelsen. O dever ser, que era uma ideia dele, e também a purificação do direito. Concluindo então, essas ideias eram daquele tempo em que ele exerceu a sua carreira. Era uma obra daquele tempo, né? Diferente hoje, algumas coisas podem se usar e algumas coisas talvez não dariam muito certo. Principalmente quando se fala em purificação do direito. Hoje, o direito, principalmente o nosso direito, ele passa a existir bastante com a influência do que está acontecendo no país, com o estado social no momento, né? Então, são essas duas ideias que eu venho abordar aqui de Hans Kelsen. O dever ser, uma de suas ideias, e a purificação do direito. Muito obrigado.